Então vamos fazer a pate maionese. Essa aqui é a nossa modelo que a gente fez na aula de ontem. Então vamos observar que ela está na vertical e a gente vai medir mais ou menos os espaços verticalmente. Quanto que a cabeça ocupa, quanto que o tronco ocupa, aí tem a saia e tem as pernas. Então, mais ou menos qual que é a altura de cada coisa é o que a gente vai marcar na folha a seguir. Então, vamos lá. Primeiro uma linha vertical, tô fazendo ela bem fraquinha, não se preocupa de fazer nada muito forte, muito reto, não precisa. Se as coisas não derem certo, você consegue apagar depois, tá? Então, tô transpondo ali mais ou menos a altura da cabeça, a altura do tronco, a altura da saia e a altura das pernas. Essa estrutura é a coluna vertebral do nosso desenho. Vamos focar aqui na cabeça. Eu vou aproximar o celular para ficar um pouquinho mais fácil de você enxergar. Então, aqui, ó, a gente começa com a curva do queixo. Ela tem um rostinho bem oval. Então, não é aquele redondinho, tipo bolachinha traquinas. É um U mesmo, quase como uma pista de skate. E pode marcar a orelhinha, só aparece uma, tá? Porque ela tá com o rosto ligeiramente virado de lado. E aqui, a gente vai fazer agora uma marcaçãozinha, que é mais ou menos a raiz do cabelo, onde ela tem uma franjinha ali. Então, a gente vai posicionar o nariz, que é uma letrinha C, no alto, assim, e pro lado esquerdo do desenho, porque, como eu falei, o rostinho dela tá virado meio de lado. A distância do outro olho, do olho que tá pro lado direito aqui, ela é maior, porque o nariz fica virado para um lado, então um olho tá mais perto do nariz, o outro tá mais longe. Então, é isso que eu quero que vocês vão prestando atenção nas distâncias entre as linhas, na proporção, tá? A boca, a mesma coisa. Não faz essa boca centralizada, puxa ela um pouquinho mais aqui pro lado direito, tá? Então, é uma espécie de um sorrisinho, um risquinho em cima, e aí tem o redondinho ali por baixo. Essa minhoca é a franjinha dela, tá? E ela tem mais ou menos assim, ó, essa é a altura, onde o cabelo começa e termina, mais ou menos o volume, o espaço que ele ocupa ali na folha. E ela tem 3 ondinhas assim para cada lado. E tem 2 lá em cima, mais abertinhas. Então é isso, 3 de cada lado, 2 em cima e aquela cobrinha ali fazendo a franja. O rostinho dela tá pronto. Resolvi dar uma arrumadinha aqui, deixar o rostinho um pouquinho mais fino, talvez pra ficar um pouquinho mais delicado, eu gostei mais assim. E aí já dá pra apagar um pouquinho dessa linha de estrutura. Agora a gente faz o pescocinho, 2 traços, tem um tracinho que acompanha e fica escuro, que é como se fosse a sombra do queixo em cima do pescoço. E agora, nesse espaço, a gente vai fazer o tronco. Para fazer o truquezinho da gola, embaixo do pescoço você faz uma linha que passa para os lados, sobra um pedacinho de cada lado e depois uma ovalzinha. Então, a gente tem a sensação de que ele tá dando a volta ali no pescoço. Você pode começar de uma forma meio geométrica, a fazer os bracinhos com o cotovelo, tá? Para que ele apareça corretamente o ângulo do braço.
Ó, tá vendo? Esse lado direito aqui eu tô fazendo, mas eu achei que ele ficou meio distante, eles não ficaram iguais os braços. Então, eu vou apagar esse do lado direito. Você pode fazer essa curvinha de L por dentro dos braços, acompanhando. Então, eu fui acertando aqui. Por isso que eu te digo, se você errou, não tem problema, vai lá, apaga. O importante é você ir fazendo as coisas com a mão suave, porque fica fácil de apagar, fica fácil de consertar. Olha lá, como ficou diferente a altura dos cotovelos. Então, eu resolvi mexer nesse do direito, achei que o cotovelo estava muito erguido e puxei mais para o centro, as duas linhas. Agora, na sequência, a gente vai fazer essas laterais do tronco que não são retas, elas são um pouquinho abertinhas para fora, como se fosse um pequeno trapézio, tá? E a gente vai ter algumas linhas ali que definem o que tá na frente e o que tá atrás. Então, no caso desse daí, a linha do tronco tá na frente e o braço fica por trás. Então, por isso que aquela linha no meio ali, pra cima, fica aparente. Aqui, nesse lugar, a gente prolonga um pouquinho a linha de baixo do braço, que mostra pra onde que ele tá dobrado. Se a gente fizer a linha invertida, ele fica estranho, dá uma sensação esquisita porque tá errado anatomicamente, tá? Então acompanha aqui essas linhas, vê se tá mais ou menos simétrico, porque ela tá desse jeitinho, e a gente vai deixar reservado esse espacinho aqui para as mãos. As mãos são mais difíceis, a gente faz depois. Eu já vou tirar então essa linha daqui para poder fazer as bolinhas da roupa dela. A roupa dela é azul, com bolinhas meio violeta, meio roxo. Então, essas 3 da frente são maiores, quase inteiras. E depois tem outras bolinhas que tem só um pedacinho delas aparecendo ali no ombro, no cotovelo. Agora, a gente finaliza essa blusa com uma barrinha que acompanha a linha. No finalzinho, você coloca como se fosse um C de cada lado. Faz esse final arredondadinho. Agora, com o celular mais longe, dá pra gente ver o tamanho da cabeça, o tamanho do tronco. Agora, a gente vai pegar ali qual que era o tamanho da saia, a altura que ela ocupa. Então, a gente vai trabalhar aqui um trapézio. Cai como se fosse 2 diagonais, não muito íngremes assim, né? Cai pros ladinhos e completa ali embaixo. Quando você vê o volume da saia, você pode fazer a linha um pouquinho mais orgânica, mais curvadinha mesmo. Esse é um pedacinho da saia que aparece. Vai aparecer a perninha dela ali por dentro. E basicamente, a saia é isso. Esse pedaço das pernas, a gente precisa dividir eles mais ou menos em 4 partes. Ó, da coxa ali até o joelho, o pedacinho de canela, a meia e o tênis. Esse aqui é o maior nessa perna. E na outra perna é a parte da canela. Tá invertida porque ela tá pra trás, tá? Então, vamos pensar que precisa caber mais ou menos esses 4 pedacinhos. Cada uma das pernas tem uma parte que é maior. Nessa direção aqui do tronco, que a gente vai começar a fazer a perna que tá no nosso lado esquerdo. Desce com uma linha assim, e ela faz uma entradinha, que é uma pontinha que indica o joelho. Então, olha lá. O joelho fez a pontinha e agora a panturrilha, ela tem aquela curvinha lá atrás. A canela vem reta e a panturrilha faz uma curvinha. Nesse lugar, tem o mesmo truquezinho lá do pescoço. Uma linha mais comprida para as laterais, né? E aí as cobrinhas,
que dão essa sensação da meia enroladinha. O pé, a gente pensa nele no L, só que ele não tá exatamente assim 90 graus. Ele tá viradinho, ele tem um ângulo, então é um L como se fosse em perspectiva. A gente vai pensar aqui num paralelepípedo, num tijolo, que vai ter aqui, então, na parte da frente, a gente faz como se fosse aquelas tartarugas de trânsito, né? Aquele semicírculo, e a barradinha da sola embaixo. Ajeita ali atrás, aí vem com aquele monte de risquinhos, imitando o estilo do All Star, 2 risquinhos de cadarço e tá feito essa perninha. Próxima perna vem na direção do tronco e agora ela sai aqui, ó, não por trás da linha de trás, por trás dessa linha aqui da frente, ó, porque ela tá saindo de dentro da saia. Então, faz a primeira linha aqui da coxa. Nesse lado, a coxa vai estar mais curta e a canela vai estar mais comprida, por causa do peso dela que está apoiado numa das pernas. E a outra fica mais leve. Então, marca o joelhinho ali, vem com a canela retinha de frente, a panturrilha meio redondinha por trás. É super fininha a perna dela, mas ela mantém essa anatomia. Faz o truquezinho do pescoço e essa meia de cá é um pouquinho mais baixinha. Ela tá com as meias em alturas diferentes. Aqui você vai fazer a mesma coisa, aquele L, tipo um paralelepípedo, né? Esse pé aqui, no caso, ele vai estar um pouquinho mais curto do que o outro, porque ele tá ligeiramente para trás. Então, vem a parte da frente, ela vai estar horizontal. E aí, você vai marcar o semicírculo ali, da mesma forma, ó. A sola vem contornando, ela vem e faz esse L deitado também ali, ó. Marca os risquinhos. Marca o cadarço. E tá feito. Isso é o contorno das perninhas da Pati Maionese. O que falta agora? As mãos. Vamos começar por essa daqui que é um pouco mais fácil. Faz o punho. Põe como se fosse uma salsichinha. E aqui a gente vai trabalhar também com um L ao contrário. Então, um L escrito de costas. Essa linha do L, você já vai arredondar ela. Vai fazer a linguicinha que é o dedo. O básico dessa pose já tá feito. Tá? Vou dar só uma ajeitadinha, mas tá feito. Agora, a gente vai colocar ali 2 pedacinhos de dedo, 2 curvinhas escondidos nessa dobrinha ali. Ó, a primeira e a segunda. Foi. Deu certo? Vamos para essa agora. Então, a gente apaga essa área circular, essa área reservada para a mãozinha. E vamos lá. A gente vai fazer um C depois do punho. Ele vai ser um C, uma curva assim para fora. Mas eu não gostei dessa minha, eu vou apagar, vou refazer ali. Deixar ela com um pouquinho mais de volume, então vindo um pouquinho mais reto a hora que sai do braço. Como se fosse um L, mas não tão reto, ó. Vem reto e daí faz uma curvinha. E ergue ele pra cima. Isso aí é as costas da mão, encostado assim no corpo. E agora, atenção para essa parte. Isso vai ser como se fosse uma peça de Tetris. Tá vendo? Aqueles formatos diferentes que tem que encaixar. Você faz esse formatinho
tipo uma escadinha, e depois arredonda ele. Esse formatinho aí é o mindinho que tá virado de cabeça para baixo. E esses dois Cs, que fazem uma espécie de um chifrinho lá em cima, fazem o polegar. E no espaço que sobrou, você vai enfiar 3 curvinhas mínimas ali, que são os outros 3 dedos. Então, é difícil, é chatinho, mas é possível, tá? Então, temos uma pate maionese? O que a gente precisa agora? Tem essa linha aqui ainda, a gente precisa começar a apagar. Mas antes vou mostrar o que eu tô usando para contornar. Essa minha caneta é 0.8, mas pode ser qualquer uma desse tipo, pode ser estábilo, pode ser canetinha Bic. Eu gosto muito de contornar, na verdade, com uma 0.3 mais ou menos. Mas eu vou fazer de 0.8 aqui porque ele fica mais grosso e fica melhor no vídeo. Fica para você visualizar melhor. Antes da gente passar a caneta de contorno, eu vou passar o limpa-tipos, que é essa borracha aqui. É uma borracha flexível, maleável, assim. Ela desgruda e gruda de novo. E a gente pode usar de várias formas, e uma delas é justamente rolando sobre o desenho. Essa borracha, ela não apaga por fricção, ela apaga por absorção. Então, no que a gente passa a mão assim por cima, ela vai absorvendo o grafite que tá fora, vai deixando o traço mais fino, mais clarinho. Sabe todos aqueles traços que a gente faz para construir, que a linha vai ficando suja? Parece que tem um monte de pelinhos, né? Porque a gente vai riscando várias vezes. Essa passada de limpa-tipos, ela é muito boa. Opa, amassei aqui. Ela é muito boa para tirar esse excesso de grafite no papel. O grafite que é o responsável pelos desenhos borrarem. Quando você desenhava e queria pintar lá na tua infância e você se frustrava porque passava o lápis de cor e ele borrava, era porque tinha grafite demais no papel. Então agora vamos contornar. Eu sou meio sistemática, normalmente eu gosto de contornar de cima para baixo, e quando se trata de personagens, normalmente eu começo pelo rosto, pelos olhos. E é uma parte do trabalho onde eu fico bastante quieta, eu fico bastante concentrada, porque essa é a hora da gente corrigir, refazer algum traço que não ficou legal. Vou passar uma dica aqui na perna, como aquele lá do pescocinho, ó. A gente vai fazer 2 linhas, fazer uma faixa, mas essa faixa não é reta, essa faixa é ligeiramente curvada, para mostrar a curvatura da perna, o volume dessa perna. Aqui na outra perninha, tá vendo como dá essa sensação de volume nas pernas? Feito tudo isso, eu escolho um lugar para assinar. Ontem eu assinei embaixo do pé, hoje eu vou assinar aqui nessa lateralzinha da perna. Você pode escolher outros lugares, pode fazer assinaturas criativas. Eu gosto sempre de assinar próximo do desenho, não tão no canto da folha. Você pode colocar dia, mês e ano ou só ano. Veja como você gosta mais de registrar, mas coloque data. Vai ser legal você rever isso daqui a algum tempo. Certo? O que tá faltando agora? A gente ainda vai olhar onde que sobrou um pouquinho de grafite, vai revisar e vai dar essa última limpada no grafite. Eu ainda prefiro, quando é essa parte um pouquinho mais delicada, prefiro essa borrachinha formato de lápis, que aí ela serve mais ao propósito aqui. Aqui eu resolvi fazer uma sombra, como eu não fiz ontem. Podem ver umas coisinhas que eu pintei de cinza? Aquilo ali é a sombra, tá?
E eu depois ainda vou refazer, vou aumentar, mas aqui por enquanto passando o roxinho por primeiro nas bolinhas. Agora vou passar o amarelinho ali no cabelo e vou construindo. Vou dar umas adiantadas aqui, ó, gente. O cabelo dela é bem amarelinho, mas pode ver que eu fiz algumas sombras ali para dar mais volume. O rosto é um amarelo mais forte, quase alaranjado, tá? As mãos, as pernas, todas nesse tom. Eu passei uma sombrinha cinza ali na perna. Agora ele fica em evidência, ó. A sombra, quando a gente passa esse tom, que é o da pele dela, ele tá ali, ó. Fazendo esse sombreadinho. Agora vamos pra saia. É um azul mais escuro. A blusa é um azul claro, um azul céu, assim, pode fechar todo o intervalo entre as bolinhas. E agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu achei que a sombra que eu passei cinza antes não ficou tão evidente, então eu peguei um outro azul mais escuro e resolvi intensificar essa sombra. Isso que eu tô fazendo de canetinha, você pode fazer de canetinha, mas pode fazer de lápis de cor também, tá bom? Então, ó, quando eu deixo escuro, fica sombreado, ele fica bem interessante. Não vou usar esse escuro na pele, óbvio, mas na saia eu vou fazer e resolvi testar na blusa também. Nunca passe a canetinha direto ali, tá? Sempre tenha uma outra folha, até com lápis de cor. Sempre tenha do teu lado uma folha auxiliar. A minha folha tá ali do lado, acabou não aparecendo no vídeo, mas é sempre bom você ter uma folha de teste. Ó, quando a gente faz a sombra, olha como dá volume, fica interessante, tá? Não foquei muito nas sombras. Não foquei muito nas sombras, né, como um todo, mas gosto dessa impressão assim, que fica com um pouco mais de volume. Já é uma opção diferente para vocês que assistiram ontem, mas vocês podem também fazer sem sombra, fazer só com a cor lisa. É isso aí, temos uma pate maionese. Agora, deixe seu comentário, sua dúvida e entre em contato comigo se quiser fazer parte do grupo. Beijos!